Olá a todos. Gostaria de inicialmente agradecer ao Observatório da Pequena Empresa, que é o programa de extensão da Universidade Federal Fluminense, na pessoa do professor Saulo Bichara, pelo convite que nos foi feito para que a gente pudesse passar para vocês um assunto ligado à pequena empresa ou média empresa, as PMEs. O nosso assunto de hoje vai ser relacionado às oportunidades de fusões e aquisições para pequenas e médias empresas. É muito comum que pequenos e médios empresários pensem que esse assunto de fusões e aquisições só devem ser tratados por grandes empresas. Isso é uma prática que já vem de anos na indústria e nas empresas de serviços que são de pequeno ou médio porte, de imaginarem que apenas as grandes empresas podem realmente participar de operações de fusões e aquisições. Mas isso não é verdade. O que mais nós vemos hoje são empresas de pequeno e médio porte participando de operações de fusões e aquisições e das oportunidades que surgem com esses negócios. É sempre importante que o empresário, o pequeno ou médio empresário, tenha uma visão de longo prazo do seu negócio, justamente para que uma operação de fusão e aquisição faça sentido para ele com essa perspectiva. Nós não temos registros de operações totais para pequenas e médias empresas que pudesse trazer uma definição clara das operações que foram bem ou mal sucedidas para esse tipo de negócio. Mas uma coisa é certa, essas operações podem sim acontecer e podem ter sucesso, seja para uma pequena ou seja para uma média empresa. O importante é que o empresário tenha o cuidado desde o início com as tratativas iniciais de qualquer procedimento nesse sentido, os quais nós falaremos para vocês. Mas esse ponto do assunto, que é de encontrar uma possibilidade de fusões e aquisições, deve ser encarado também como um investimento no crescimento da empresa. Porque é possível que a empresa, através de uma operação dessa, possa crescer, expandir o seu market share, agregar valor com um sócio estratégico que tenha conhecimento da indústria, conseguir um sócio minoritário que vai trazer apenas um capital para que ele possa expandir, sem a necessidade de acionar bancos, factorings ou empresas de investimento. Então, essa perspectiva do crescimento para a pequena e média empresa, o poder operar dentro de uma estrutura, seja de uma aquisição parcial das suas cotas ou uma fusão com uma empresa maior, é altamente estratégica. E a forma de se fazer isso é muito variada. Nós temos vários formatos que um investidor ele pode participar de uma pequena ou média empresa com essa perspectiva. Por exemplo, é possível, através de um contrato de vesting, um investidor participar de uma pequena ou média empresa com a perspectiva de médio ou longo prazo. É possível, através de um contrato de mútuo conversível, um outro investidor também aportar capital para adquirir cotas de uma pequena ou média empresa, também vislumbrando o crescimento do negócio no médio ou longo prazo, e vários outros tipos de formatos de investimento. Feito essa etapa de estruturação do melhor formato para o investimento, a pequena e média empresa passaria justamente para as etapas de concretização do negócio. E aí vai depender se nós estamos falando de uma estrutura de fusão com uma grande empresa ou de uma aquisição. Nós iremos para as etapas clássicas da operação de fusão e aquisição. E aí, nas etapas clássicas, nós estamos falando desde o início, primeiro, por exemplo,
a confecção de um acordo de confidencialidade para que você, pequeno empresário ou médio empresário, possa realmente abrir as suas informações de forma segura para esse potencial investidor, o conhecido como NDA, Non-Disclosure Agreement. Depois, as outras etapas, nós estamos falando de assinatura de um MOU, Memorandum of Understanding, que vai ser o acordo preliminar que vocês farão dentro do negócio sobre a participação desse investidor. O próprio contrato em si, seja um contrato de uma sociedade limitada ou de uma sociedade por ações, como vai ser delimitado esse investimento no contrato, um acordo também de cotistas ou acionistas, a depender se a empresa é uma empresa limitada, uma sociedade por ações, seja ela anônima, fechada ou aberta. Então, essas são etapas naturais de um procedimento de M&A que o pequeno ou médio empresário também vai passar. Portanto, isso deve ser muito levado em consideração pelo pequeno e médio empresário, porque essa perspectiva de fusões e aquisições apenas para grandes negócios não existe mais. As grandes empresas, os fundos de Private Equity, Venture Capital, Growth Capital e outros, eles estão sempre atentos a grandes oportunidades do mercado. E o seu negócio pode ser uma grande oportunidade para um investidor como esse. Ou então para uma grande corporação do seu setor de atividade ou de outro setor concorrente que queira expandir o seu portfólio de serviços ou de produtos, utilizando justamente a sua empresa como base. Portanto, a tendência é de aumento em aquisições e fusões de pequenos e médios empresários, pequenas e médias empresas, e você, como participante desse projeto, deve estar atento a isso e aberto a ouvir, porque uma empresa não precisa deixar de existir com o seu dono, com o seu sócio majoritário. Muitas das vezes o que a gente vê é um empresário que já perdeu o gás no negócio ou não tem mais interesse em continuar a atividade, ou porque está com a idade avançada, está com um problema de saúde, ou porque não tem herdeiros que possam assumir a sua posição dentro da empresa, esse empresário simplesmente decide fechar as portas, decide baixar o seu CNPJ e não mais continuar com os negócios que teriam um potencial imenso de continuidade ou de crescimento. E com isso ele perde uma grande oportunidade, ou de receber um valor expressivo, significativo pelo seu negócio, ou de ver esse negócio prosperar nas mãos de outros investidores. Aquele negócio que ele tanto sonhou para fundar e fazer acontecer, não precisa acabar com a decisão dele de parar as suas atividades. Ele pode sim ter uma continuidade e a operação de fusão e aquisição para pequenas empresas e médias empresas é uma continuidade dessas operações. Portanto, nós recomendamos que os pequenos e médios empresários pensem sinceramente nessa possibilidade para os seus negócios, para que esses negócios tenham uma longevidade maior do que talvez esses empresários tenham pensado quando fundaram os seus negócios. E decidindo por participar de uma operação como essa, que possam ter um acompanhamento, como eu disse, das fases preliminares relacionadas ao investimento em si, ou seja, qual vai ser o formato de investimento, de participação desse investidor. Ele vai ser majoritário, ele vai ser minoritário, ele vai simplesmente aportar um capital para depois optar se ele vai ser cotista ou acionista, o que ele vai prever inicialmente, mas também nas etapas posteriores, essa estruturação do negócio da forma jurídica mais segura para vocês. Essa segunda etapa, sobretudo, é a mais importante para que o negócio tenha realmente um resultado positivo. E aí a importância dos pequenos e médios empresários estarem informados sobre isso e também assessorados por seu advogado de confiança ou assessor de M&A de confiança que possa dar continuidade a esse tipo de operação.
Essa seria a minha análise sobre esse assunto de oportunidades de fusões e aquisições para pequenas e médias empresas, e afirmando aqui para vocês, como advogado que atua na área empresarial e de fusões e aquisições, além de consultor nessa área de M&A, que o mercado está altamente aquecido para pequenas e médias empresas. Portanto, vocês não estão fora do radar de grandes investidores. Nós podemos trabalhar o seu negócio, a sua empresa, para justamente um grande investidor que queira expandir ou o seu nicho de mercado, o seu portfólio ou o seu market share. Essa oportunidade não pode ser perdida por você e deve ser aproveitada, ou sendo um sócio individual ou por todos os sócios que compõem a estrutura societária dessa pequena ou média empresa. Essa é a minha contribuição para o Observatório da Pequena Empresa e para a Universidade Federal Fluminense, os quais novamente eu agradeço na pessoa do professor Saulo Bichara pelo convite da nossa participação e contribuição nesse assunto tão importante e relevante para os pequenos e médios empresários.